Bom dia, bom dia, pessoal. Que muita alegria aqui, retomando o nosso projeto do Café com Coutinho, onde a gente vai levar uma série de assuntos, conversas sobre o fator humano dentro das corporações. E hoje eu tenho aqui um convidado super especial, um amigo que eu conheci, tive conexão, né? Hoje a gente vive um momento de muita conexão, do, conexão assim de virtual, né? Da pandemia para cá, a gente teve uma mudança comportamental muito grande, né? Nas relações, que de maneira geral as relações são muito mais feitas pelo mundo digital do que propriamente pelo presencial. E foi numa dessas redes de apresentação que eu conheci essa pessoa, chama de rapaz porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, então a gente chama de menino, né? Então esse menino que é o Artemus Alatchev. Eu chamo de Alatchov porque eu acho mais chique, né? Se escreve Alatchev, mas eu chamo ele de Alatchov. Mas enfim, o Artemus é uma pessoa que é muito dedicada à parte de gestão da cultura organizacional, que é basicamente preservar aqueles valores mais saudáveis dentro das empresas, né? E ele faz essa gestão desses valores mais saudáveis, né? Então ele ajuda a construir esse propósito, a definir, ficar claro esse propósito, disseminar para engajar as pessoas e líderes aí na. Então estou esperando a chamada dele aqui, vamos ver se ele já chegou aqui. Opa, entrando aqui, Dedé, bom dia. Lila, tudo bem? Ok, vamos esperar a entrada aqui do Artemus. E enquanto isso a gente vai falando, aproveitando aqui a deixa. Pronto, aqui o Artemus acabou de entrar e a gente vai aqui. E olha, vou falando o seguinte, aproveitando a dica aqui, a nossa turma de terça-feira já esgotou, abrimos uma turma nova para vendas orais na segunda-feira e ainda tem bastante vagas ali. Então, se vocês estiverem interessados, depois é só falar aqui, eu quero participar e aproveitar, a gente já te manda depois o link de inscrição. Pronto, o Artemus já entrou aqui. Artemus, bom dia, bom dia, bom dia, amigo. Como é que estamos aí? Bom Tudo em dia, ordem? Coutinho. Tudo em ordem. Me ouve Tá- bem aí? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Devolvo a pergunta. E você, está me ouvindo bem aí? Também. Tudo certo. Legal. Artemus, estava fazendo uma pequena introdução aí do teu expertise profissional, né, de que você trabalha com gestão de cultura organizacional. E tem uma pergunta, toda vez que eu falo isso, né, que às vezes eu vou dar treinamento em alguma empresa e é muito comum quando eu percebo que a empresa não tem uma mentalidade comercial, né, não tem um punch para o comercial, então eu falo, olha, se a gente não mexer no aspecto cultural, eu meio que vou estar pregando no deserto, né? Como é? E Perfeito. as pessoas acordam, sabe que primeiro perguntam, Arthur, você não vai acreditar, mas como assim? O que que é cultura organizacional? O que que significa isso? Porque você tem as empresas mais maduras, mais antigas, principalmente as internacionais, têm uma consciência maior da cultura, né? Mas as Sim. empresas pequenas e médias, né? Ela está muito mais inconsciente isso. E aí eu fico sempre sem jeito de responder. E aí eu vou começar por isso. Começar pedir para que você fale um pouquinho sobre a importância da cultura organizacional, o que que é uma cultura organizacional e como é que ela impacta nos resultados do dia a dia das empresas, né? Vamos lá. Porque essa é uma pergunta clássica, viu, Artemus? É chegar e eu Sim. falar assim, olha, a gente vai fazer um treinamento legal de vendas, mas se a cultura da empresa não tiver alinhada, quando eu falo essa expressão, se a cultura da empresa não tiver alinhada, cara, parece que eu desci de Marte, assim, os caras me olham com o olho assim, como assim a cultura? Um Sim. pouquinho. Bola contigo, Artemus, por favor, traga aí um pouquinho da sua experiência e esclareça o que que é
a cultura aqui para o pessoal. Vamos lá. Legal, Coutinho. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra participar de uma live com você, porque eu sei que vai sair muita coisa legal aqui, muita coisa boa, e quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, vai tirar um proveito grande, porque no fim é um assunto atualíssimo, muito, muito atual, essa questão da Sim. cultura. Mas a maior, como você disse, a maior parte dos empresários brasileiros não sabe e não entende. Às vezes nem sabe o que é cultura, e se não sabe o que é, como que vai conseguir gerenciar uma coisa que você não conhece? Né? Então vamos lá, o que é cultura? A cultura é aquilo que a gente, é redundante dizer, mas é aquilo que a gente cultiva, é aquilo que a gente alimenta, é aquilo no qual a gente treina, educa e conduz a nossa equipe a ter como um hábito comum do dia a dia no trabalho. É aquilo que a gente protege, tá? É aquilo que a gente protege dentro da empresa. Que nem sempre é aquilo que sai, né, de dentro da empresa para fora. Às vezes, dentro da empresa, o cara tem uma cultura de implantar medo, terror, fazer uma bagunça danada, ameaça, e depois quer que o cliente trate, né, que o vendedor dele trate o cliente como se fosse, né, uma majestade. Isso não vai acontecer desse jeito, né? Então, a cultura é o que a gente cultiva dentro da empresa, é o que acontece quando o dono não está, é o que acontece quando ninguém está vendo, é o natural das pessoas. E é guiado pelos valores. Numa empresa que não tem gestão de cultura, é guiado pelos valores individuais. A cultura é agora você colocou o dedo aí na ferida, né? Aí cada um faz do seu jeito, né? Isso. E o interessante é que ninguém levanta de manhã falando assim, hoje eu vou ter um dia horrível, vou fazer tudo errado. Não, todo mundo quer ir trabalhar e quer fazer o seu melhor, né? Sempre. E só que o melhor de cada um, se não tiver alinhado com os valores do cliente, do mercado, da organização, vira Torre de Babel, porque cada um valoriza uma coisa diferente e por isso faz uma coisa diferente. Então, a gestão da cultura, ela é necessária, porque senão cada um interfere do jeito que quer e vira literalmente uma Torre de Babel o negócio. Cada um fala uma língua diferente, executa valores diferentes. Então, a importância... A gente tem que olhar para a cultura da empresa de um jeito institucional. Essa é uma empresa. Eu percebo isso muito claramente quando eu vou dar treinamento dentro da empresa. Quando eu trabalho com indivíduos, né, que eu trabalho mais, eu tenho duas linhas de trabalho. Uma que são seminários abertos, que participam todos vendedores de tudo quanto é canto, tal, e outro quando vem uma empresa e fala, Coutinho, vem aqui dar um treinamento de venda. E aí eu encontro essa torre de Babel, que cada um atende o cliente de um jeito, que é o seu jeito, como você colocou, né? E aí, o que acontece? O cliente, quando entra e é atendido por uma pessoa, beleza, ele tem uma determinada imagem na empresa. Agora, quando ele é atendido, ele entra, essa pessoa que atendeu não está, ele é atendido por uma terceira pessoa diferente. É outra coisa. Aí, como é? E como é que você soluciona isso? Eu sei porque, do meu jeito, né, quando eu estou trabalhando, eu trabalho no microcosmos, que é o departamento comercial. E é muito fácil sensibilizar, porque fala assim, gente, vocês fizerem desse jeito, vocês vendem mais, vendendo mais, ganhar mais dinheiro, comissão normalmente. E como é que você trabalha isso quando é no aspecto interno? Você unificar essa linguagem, esse comportamento, esses valores. Deve ser desafiador, né? Eu imagino. É desafiador, né? Porque a gente tem que criar um ambiente, criar uma cultura e fortalecer determinados valores que ajudem o pessoal de vendas. Tem que ajudar o pessoal da produção, o pessoal, né, de balcão, de estoque, administrativo, porque no fim está todo mundo no mesmo barco, então a gente tem que encontrar valores comuns. E ao mesmo tempo, a gente tem que encontrar e se alinhar com os valores do mercado e do cliente, porque
né, você sabe aí, eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O cliente, a primeira coisa que ele compra da gente são os nossos valores. Nossa. Aliás, deixa eu E abrir você até um fala sobre parênteses. isso no seu programa, né? Total. Aliás, eu pertenço, eu fiz Empretec e tem um grupo que eu fiz há 10 anos atrás, e a gente chama de grupo duro, assim. E apareceu ontem um caso, um dos participantes colocou o caso de uma sorveteria, olha só que legal, uma sorveteria que os caras abriu, e todos os funcionários da sorveteria são surdos. É. E e olha que coisa interessante, né? Obviamente, ele fez uma preparação toda antes de inaugurar, né? De comunicação e tal. Ele, e o mote dele é assim: nós não sabemos, nós não te escutamos, mas te entendemos. Olha que apelo, né? E a sorveteria está sendo um sucesso muito grande, fantástico, né? Porque as pessoas se engajam. Aquilo acho que é do Simon Sinek, inclusive, né? Que Uhum. as pessoas compram pelo porquê, né? Então, Sim. ninguém vai lá para comprar um sorvete que você pode comprar em qualquer outra sorveteria. E tem diversas sorveterias aqui com qualidade fantástica, mas ela compra por engajamento de uma causa social, né? De uma causa maior. Então, acho que o exemplo dessa sorveteria que surgiu lá no nosso grupo, foi o melhor exemplo que eu tive de que um cliente que entra e compra pelo porquê e não compra pelo o quê. E aí você tem que ter uma gestão de cultura, não só que eu acredito interna, mas também um reflexo externo. E vira um apelo mercadológico fantástico, né? Olha que coisa. Eu vi isso aqui ontem à noite, até quando a gente tinha conversado para fazer essa live. Depois eu falei, pô, não vou mandar isso à meia-noite e meia, 1 hora da manhã para você ver isso aqui. Mas eu fiquei, olha, estarrecido, extasiado. Olha que sacada que os caras tiveram. Por quê? Porque o filho da sorveteria, do dono da sorveteria, o dono da sorveteria tem um filho que é surdo. E aí ele se sensibilizou nesse sentido de criar condições para que essas pessoas trabalhassem. E olha, imagina a cultura organizacional que esse cara criou e tem que manter para isso reverberar. E olha o apelo mercadológico que isso tem, né? Eu achei Uhum. fantástico, né? Você já tinha ouvido falar disso, Artemus? Não, Hum. não tinha, mas eu vi um vídeo de um restaurante no Japão, Hum. onde todos os garçons, eles têm algum problema psiquiátrico, algum problema voltado à mente, voltado ao intelecto. Uhum. E o restaurante chama Restaurante dos Pedidos Errados. Porque, olha que Essa foi coisa. ótima. Restaurante dos pedidos errados. Porque você pede as coisas e o pessoal, eles realmente não têm cognição legal, eles Uhum. têm problemas. Eles fazem o melhor, eles anotam, mas eles não anotam certo. O pessoal da cozinha pega o que veio, anota e manda. E vem trocado, vem errado, e ninguém reclama, Uhum. e todo mundo come o que veio, elogia, agradece, né? Uhum. Porque é um meio de, né, de tornar essas pessoas também úteis, e elas estão trabalhando, né? É um meio de tolerância. Olha o valor que essa empresa expressa ao mercado. Olha que valor que é. E nós estamos aqui num momento da economia ao contrário do que eu nasci na era da escassez, né? Então, eu quando conto, eu falo assim, no meu tempo de moleque eu tinha um bamba, um tênis bamba, tinha uma calça faroeste, né? Tinha uma camisa volta ao mundo, né? E você tinha que preservar que era para ir na missa tal, né? Era Hoje a única, molecada é? tem 500 mil. Então, nós saímos de um paradigma de escassez para um paradigma de abundância. E quando você entra em abundância, você tem uma concorrência muito forte. E aí, Uhum. antigamente você diferenciava a concorrência pelo preço. E agora você está diferenciando pelos valores que a empresa está ofertando ao mercado, Isso, né? isso. Isso que ajuda, Agora, inclusive, na construção de marca, né? Uhum. Poxa, está entrando perfeito. bastante gente aqui. Isso.
Hum, Quando eu trato com as empresas a construção da cultura, a primeira coisa que a gente faz é uhum, definir quais são os valores que essa empresa vai adotar a partir de agora. uhum, Só que não é assim, eu vou adotar a honestidade porque eu achei bonito, né? Tudo bem, tem que ter mesmo, né? uhum, Mas existe uma série, um conjunto de valores que eles têm que fazer sentido para a empresa, para os donos, uhum, para o cliente, para o mundo, para quem uhum, trabalha lá dentro, né? uhum, uhum. Isso é realmente importante, porque se a gente não constrói valores em comum, volta à situação da Torre de Babel. E tem um ponto que é interessante, porque eu pesquiso as dores da empresa, as dores do Ah, cliente, as dores dos colaboradores e as dores de todo mundo que está no ecossistema. uhum, E, uhum, e algo interessante é que as dores são uhum. causadas por adoção de determinados valores. Olha que interessante isso. Pode repetir? As dores são. São causadas pela adoção de determinados valores que são antagônicos ao que a maioria das pessoas querem, Uhum. né? E Olha. eles se infiltram dentro da empresa por vários meios, por vários caminhos de contaminação. Então, você pode Uhum, ter uma equipe de vendas totalmente contaminada com atitudes que não estão alinhadas com aquele mercado. uhum, uhum. Né? Sim, E sim, aí, sim. aí a gente pergunta, tá, o que está acontecendo? O cliente reclama que nosso atendimento não é cordial, que a gente é meio grosso no atendimento, né? Por quê? Porque alguém está nutrindo esse comportamento. Alguém disse que isso é bom. Ah, você sabe que Na aí eu cabeça de entro. alguém, Uhum. isso parece Bom, bom, né? aham, aham, É uma pilha é. de equívocos, uma em cima da outra. E não é porque a pessoa não quer fazer bem feito, na maior parte das vezes. É porque ela tem uma perspectiva equivocada a respeito de quais são os valores que aquele grupo precisa, aceita, e quais são os valores que curam dores, certo? Aham, aham, sim, sim, sim. Você tocou aí num ponto que eu coloco muito quando eu faço treinamento dentro de corporações, dizendo, olha, isso que a gente está colocando aqui dentro do departamento comercial tem que permear a empresa inteira. O tipo de tratamento que o departamento de vendas dá ao seu cliente é o tipo de tratamento que eles têm que ter entre si internamente. Isso tem que ser um reflexo da cultura, né? É que eu entro com a cultura e eles me acham É, assim, como assim? O que tem que ver cultura com vendas, né? Parece que são dois organismos, tudo, dois monstros, né? dois planetas completamente diferentes, né? Um está em Não é o Marte, mesmo outro está na lugar, Terra. É, e né? eu falo Que é, assim, olha, na realidade o tratamento é reflexo da sua cultura. Eu não tenho como mexer, por mais que eu pregue, eu treine o pessoal, se não tiver eu gosto muito que você usa do termo cultivar, né? Se cultivar internamente este tipo de isso, é comportamento, cultivo. se você não cultiva esse tipo de comportamento, óbvio que vai encontrar uma discrepância. Aí o cliente, quando fala, isso já me aconteceu, né? Quando ele fala com essa expressão veio de um cliente. Quando eu falo com o departamento de vendas, parece que eu estou na Disneylândia. Na hora que eu entrar no financeiro, parece que eu aterrissei em Gaza. Olha como é que é a história. Opa, parece que travou aí o tudo bem aí? Parece que deu uma travada. Voltou? Voltou, voltou. Então Voltou. aí ele fala, para resumir, não sei se você pegou ou não, e o cliente fala assim: Eu então ouvi, quando eu ouvi. falei com a empresa, eu estou no departamento comercial, estou na Disneylândia. Quando eu entro, eu fui falar lá sobre uma duplicata que venceu, sei lá, né, uma prorrogação, parecia que eu estava em Gaza, né, tratado como um bandido, né? Aí o cara, É, pô, porra, e aí, que é o, e aí ele acaba perdendo o cliente, né? sim, que é o que você fala, né? De cultura comercial coletiva, é isso? É a mentalidade comercial coletiva, eu quero chamar. Mentalidade comercial, isso. É. Mentalidade comercial coletiva Uhum. é quando todo mundo sabe que está vendendo algo ao cliente. Como que você trata isso ali? Como que você espalha isso para o resto da empresa? Essa é uma pergunta que vale ouro. Depois eu vou dividir um pouquinho de como eu tenho feito.
Isso que eu gostaria de saber, porque esse é meu grande desafio, Artemus. Eu conscientizar que o resto da empresa tem que tratar o cliente tão bem como trata o departamento comercial. E que aí eles têm que tratar o departamento comercial como um cliente interno. Então, o tratamento, a relação que todo o trabalho que eu faço, que é aí de MCC, que aí eu viro e mexe, eu falo, olha, precisamos chamar o Artemus, tá, para a gente fazer a gestão da cultura, que é a hora que eu chamo você, né? Chamo os universitários, né? Eu falo, porque aí o alinhamento, a minha proposta, quando eu entro, né, numa empresa, não é só treinar o departamento comercial, é criar uma mentalidade comercial coletiva. E como é que nasce isso? É alinhar a empresa inteirinha com o cliente externo. Todo mundo olhar para o cliente. E a primeira porta, a primeira interface é o departamento comercial. Então, o departamento comercial tem um determinado comportamento que está ligado a uma série de valores que é ligado, por sua vez, aos propósitos da empresa. Beleza, ele está falando. Aí, quando esse departamento comercial está vendendo alguma coisa. Então, vamos pegar uma indústria, está vendendo alguma coisa que a área de produção está fazendo. Então, a produção tem um cliente interno que é o departamento de vendas. Então, a relação entre o departamento comercial e o departamento de produção tem que ser igual ao departamento comercial com o seu cliente externo. E aí, você começa a alinhar essa cultura. Mas, gente, Artemus, parece que eu estou falando grego. Quando eu estou falando, eu prego isso dentro da empresa. Os caras falam, pelo amor de Deus, mas como assim cliente interno? Assim, o tipo de tratamento que eles têm que ter, ali, não adianta eu só treinar vendas e depois você não dá. Então, eu sempre exijo, acabo pedindo que sempre pelo menos uma pessoa de cada departamento esteja presente ao treinamento. Então, uma pessoa do financeiro, outra da expedição, outra da produção, outra da administração, e assim por diante, sempre colocando algumas pessoas do departamento para eles entenderem qual é a dificuldade que o departamento de vendas tem para conquistar um cliente. Porque depois, quando cai lá, tem alguma, por exemplo, uma reclamação de atraso, aí vai falar com alguém da produção, o cara da produção trata butinadas o cliente que foi conquistado a duras penas, né? E aí, Sim. eu queria saber como é que você lida com isso daqui, contar um pouquinho da história, porque você deve se deparar muitas vezes com isso, não é verdade? Tá. Esse é meu trabalho do dia a dia, né? Uhum. Converter culturas, né? Reverter situações desagradáveis que acontecem dentro de uma cultura, dentro de um ambiente. A primeira coisa que a gente faz, e que eu acho que é muito impactante, Coutinho, é a gente listar as dores das pessoas dentro de uma organização. Por isso que eu vou buscar as dores, porque a dor é comum, todo mundo tem uma dor. E ela é causada por um valor equivocado, né? Então, um exemplo. Eu tenho uma liderança que é mais antiga, da época do comando e controle, então, para ela, o que é valioso? O que funcionou? Né? Funcionou controlar, punir, ser muito mais rígido, né? Em tudo isso. Gestão e não pelo medo, eu chamo o comando pelo medo, né? Ele está toda hora ameaçando dispensar o cara, né? Ele está toda hora falando assim, teu emprego está no risco, vou te mandar embora. É gestão pelo medo. Gestão pelo medo. O que acontece? Todo mundo alopra. Hoje as pessoas não têm mais... Sofrer não é mais um valor para essa geração. O sofrimento quando a gente começou, ele era valioso. Porque o pessoal... Quer ver um exemplo? Eu sei que eu desviei um pouquinho do foco aqui, mas depois já volto lá onde a gente... Vamos lá. Isso é super importante. O pessoal antigo fala assim, no meu tempo era difícil, que eu levantava cedo, pegava ônibus, que eu trabalhava que não doido, depois chegava à noite em casa, tomava um banho, ia para a faculdade, ia estudar, e tinha que fazer hora extra, né? Isso é contado como uma vitória, né? Como uma coisa grandiosa, porque o cara se ferrou. Essa turma nova, essas gerações novas que vieram para a gente, é a geração do propósito, é a geração do porquê. Eles são questionadores, eles querem entender se as coisas realmente estão sendo feitas por um bom motivo e para um bom motivo. Né? Então, o comando e controle não serve mais para essa empresa. Esse é um valor que, nesse momento, para uma equipe jovem, é um valor absolutamente equivocado. Controlar uma empresa, né, via comando e controle
é um valor em declínio. É um valor que não funciona muito mais, né? Embora a gente precisa ter controle, eu não nego. Tem que ter um controle, né? Mas na hora de exigir algo da pessoa, hoje, a gente parte para a educação, né? Essa é a virada de chave. Eu uso muito essa expressão, A né? De virada tirar de é comando e controle para confiança e compromisso, né? Que é isso. aí é outro jogo, né? Fazer essa transição. Não é que você mata um, é que você coloca mais uma camada em cima. Você vai Isso. deixar o comando e controle num certo nível, muito mais baixo, e em cima, que nem vai fazendo, sei lá, é que nem a TV não matou o rádio, a internet não matou a TV, eles vão continuar, mas eles vão ter em outros nichos, vão entrar em outros segmentos. E Isso. aí é que o jogo começa a ficar interessante. O Mas fala um pouquinho comando mais disso. Como é que esse desafio aí de mapear as dores e depois limpar, depurar o comando e controle para poder implementar um confiança e compromisso em cima? se você quiser, assim, a coisa mais fácil que tem é É. você pegar a gente que está sofrendo, dar- porque a pessoa sofre em silêncio dentro da organização. Ela não tem boca para reclamar. Ela tem medo, às vezes, de fazer uma reclamação. É. Então, ela sofre quieta. Quando você senta com a pessoa, e eu faço essas entrevistas, e faço através de pesquisas também, pesquisa online e tal, eu falo para ela, conta para mim como é seu dia, o que você acha que poderia melhorar em relação à liderança, em relação a processos, em relação à cultura. Eu tenho um script, né, de questionamentos para a pessoa. Meu, é só você perguntar que as dores aparecem. A pessoa começa a reclamar daquilo que incomoda. Como não tem ninguém para ouvir, quando aparece alguém que escuta, meu, é uma festa. E você sabe, né? Depois você você fala um pouquinho disso lá na frente. O primeiro passo não é ouvir o cliente. Sim, sim. Primeira É coisa. o que eu vou fazer. Eu vou lá ouvir o cliente. O que está doendo aqui? Conta para mim. Eu vim aqui para te ouvir hoje. Eu quero que você me diga tudo aquilo que te incomoda. A gente está dentro de um contexto de sigilo. Tudo que é anotado é anônimo. A gente não dá nome, não fala nada quem foi que falou o quê. Só Uhum. desse exercício das pessoas serem ouvidas, Coutinho. Meus clientes já relatam para mim o seguinte: mudou nosso ambiente depois que você ouviu as pessoas. Só com Porque isso? descarrega. Só de ouvir, só de ouvir. Para você ver como a liderança de hoje é uma liderança focada em resultado, focada em meta, mas não é focada em gente. Uhum, uhum. Não é focada Sim, em sim, é. gente o Porque tanto quanto precisaria. eu tenho uma coisa, eu diria que muito parecida, muito similar, quando eu vou trabalhar com saque, a área que atende o cliente de reclamações. E invariavelmente, quando eu pego, a maioria, a grande maioria, é sempre um mecanismo de justificativas. Hum, Eu falo assim, não precisa explicar nada. Só escute o cliente. Só escute o cliente. Nada mais. Dê colo. Ah, deixa dê eu ouvidos ao seu ouvo, cliente. escuta. Deixa ele falar. Você- Tudo, depois que ele falar, você, se tiver alguma coisa, depois que ele terminar, você peça simplesmente desculpas e que você vai fazer o seu melhor para corrigir aquele problema, se já é que já não tenha sido corrigido. Que é que se às vezes pelo simples fato dele desabafar com alguém, com um interlocutor, já para ele já muda completamente a percepção. E olha que Uhum. interessante, quer dizer, você faz mais ou menos o mesmo trabalho que eu, só que eu faço com o cliente externo, você faz com o cliente interno, né? Você me perguntou como que eu piloto a cultura, né? Eu É. tenho clientes, eu tenho cliente interno, eu tenho que ouvir o interno, porque é lá que está nascendo o problema. Então eu tenho que ir na raiz da coisa, né? Eu tenho que entender o que é que eles estão cultivando. E aí eles começam a falar a respeito dos problemas. Uhum, Eu classifico esses problemas. Existe uma uhum. classificação, existe o jeito certo de classificar isso para você depois não dar o remédio errado, né? Para a Ah, doença. Então, existe uma hum, classificação e existe um trabalho de inteligência, coaching, que é um trabalho de inteligência. Eu também pesquiso os valores aparentes. hum. Depois a gente tem que cruzar o que é que esses valores que a empresa expressa estão gerando no ecossistema dela.
E é aí que a gente chama todo mundo para uma sala e apresenta essa. Na verdade, a gente não apresenta, eu mostro os dados. Uhum. Olha, vocês reclamam dessas dores, os seus clientes reclamam dessas aqui, os donos reclamam dessa, e se eu fosse uma instituição, se eu fosse a empresa, eu reclamaria disso aqui. Eu dou voz à empresa, Aham. né? Eu faço a empresa ser mais um elemento dentro do lugar. Porque vocês estão me tratando mal. Peraí, eu sou uma instituição. Vocês estão entrando aqui dentro, estão bagunçando tudo, minha vida, minha casa. Era para eu entregar isso desse jeito, isso desse jeito, isso desse jeito. Agora, porque uma pessoa, um departamento tem um determinado valor, vocês torcem aquilo que era para eu entregar para o Uhum. meu cliente, e depois o meu cliente vem reclamar de mim, eu não tenho culpa nenhuma, porque a empresa não Aham. tem culpa. Aham. Né? A empresa é uma instituição, é um número. Instituição, Ela é. pode até parecer um personagem, né? Aham. Realizador de sonhos, enfim. E aí a gente vai, quando a equipe começa a entender essa jogada, que o Uhum. que eles cultivam geram coisas boas, mas também geram coisas ruins, As ervas daninhas. e são as Ervas daninhas já. ciríricas do jardim, né? Aí a gente você faz mentalidade comercial coletiva, né? Eu faço uma mentalidade interna, né, de coerência com as coisas. Pô, caramba, se você sabe que fazer isso dá aquilo, o que é que nós vamos fazer então? Ou o que é que nós Nossa, vamos deixar de fazer? você tá colocando uma questão aqui que me apareceu esses dias. Eu me deparei com uma empresa média brasileira, cresceu muito, está faturando bem, está num posicionamento econômico muito privilegiado, mas virou uma máquina de moer gente, né? Quase todas as Uhum. pessoas que eu conheci na empresa há uns 3, 4 anos atrás não estão mais. Menos de 20% das pessoas que eu conheci já foram moídas, já foram descartadas e entrou outra. Na época, eu tinha alertado para esse aspecto da cultura organizacional, que era uma coisa muito importante, que eles tinham que cultivar isso, começar a mexer e tal. E na hora que me veio, evidentemente, o empresário, não é empresário, é um empreendedor. Porque empresário é diferente. O empresário ele tem a visão da importância da gestão de pessoas. Né? O empresário sabe a gestão da empresa. O empreendedor sabe como ganhar dinheiro. Então, ele é um franco Uhum. empreendedor. Daqueles típicos que o Sebrae coloca dentro daquela caixinha dizendo assim, um franco empreendedor. Aí ele virou para mim e disse assim, mas o que é? Quer dizer, eu falei, olha, um bom exemplo, né? Eu fui ilustrar, eu falei assim, por exemplo, missão, visão, valores da empresa, as pessoas sabem. Ele falou, missão, visão, aí olhou para os sócios dele assim como missão, visão, valores. Não, passou um tempo, eu fiz um trabalhozinho lá, só com o departamento comercial, na época alertei. Realmente, o que aconteceu? 2 anos depois, 3 anos, ninguém mais daquelas pessoas que eu estava treinando. Bom, você imaginar um departamento comercial com 20 e poucas pessoas. Sobraram 2 pessoas em 3 aanos. 2. Você Que já imagina o estavam. custo? Você imagina Olha o o custo custo disso. disso? Nossa, Você sabe olha o custo. você sabe quanto custa o turnover de uma pessoa que ganha até R$ 2.000, que fica só o período da experiência? Não, me No diga esse mínimo, número. R$ 4.000. Por mês? Ou... É, sem contar o salário dela, Ah, despesas com admissão, contratação, exame médico e tal. Eu tenho um cliente que reverteu isso, que depois eu vou falar, se você me der um minutinho, eu vou falar não, de um fala, projeto por que... favor, abra isso, porque eu achei interessante, porque eu ia contar que ele nem sabia que isso era importante. E agora, quando eu voltei, a primeira coisa que ele foi falar assim, olha, entrou um rapaz aqui, eu contratei uma pessoa para o RH, e a primeira coisa que ele me perguntou foi a missão, visão, valores. Eu lembrei de você. Aí eu e o meu sócio, meus 2 sócios, sentamos e escrevemos. Eu queria até te mostrar. Cara, não tem nexo nenhum, porque a visão é a visão do empresário, certo? A Perfeito. missão é a missão do empresário. E os Sim. valores são os valores do empresário. Como que ele vai pegar esse troço e gerar uma consciência coletiva em volta disso, se isso não é valioso para os outros?
E se ninguém Pronto. participou disso, né? Eu Não não tinha sou nem como contra. explicar para ele. Na hora eu fiquei tão sem jeito porque ele me mostrou com o maior orgulho, assim, falou, e pegou papel, e aí eu só perguntei, quais são? Ele falou, pera um pouco, quer dizer, nem ele sabia decor. Eu Nem tive ele um sabia, ele foi pegar para consultar, porque nem ele tinha isso na cabeça. E para mim, né, o que é cultura? Quando você faz essa pergunta, todo mundo tem que ter na ponta da língua, desde o porteiro, a copeira, qualquer lugar da empresa, isso daqui está claro e disseminado. Mas você ia falar um exemplo, uma história, eu fiquei curioso. Conte-me. Eu criei um projeto que chama Projeto Fica Bem, que é um projeto Olha de aqui. retenção de pessoas dentro da empresa. Então a gente entendeu vários conceitos consagrados, que passa por Maslow, passa por uma série de outras teorias que já são consagradas e são realmente fortes, né? E a gente criou então esse projeto. No primeiro mês de implantação, a gente reduziu o turnover em 60%. Esse meu cliente, Porra! no primeiro mês, porque o pessoal entrava, trabalhava lá um dia, 3 dias, uma semana, pedia a conta e ia embora. Porque o trabalho hoje não é mais uma questão de sobrevivência, é uma questão de conveniência. Sim. Ninguém mais, nos grandes centros aqui, onde tem trabalho, onde tem comércio, ninguém morre de fome e ninguém fica sem trabalho. Isso não é mais só o cara que é ruim mesmo, o cara que não está preparado para o mercado, ele é rejeitado, porque às vezes porque os valores dele são equivocados, certo? O cara que gosta de enrolar, que gosta de trabalhar pouco para ganhar a mesma coisa, pô, ele tem um valor, que é o quê? Trabalhar pouco e tirar proveito da situação. Esse valor não está alinhado com empresa nenhuma. Se ele não for educado, ele vai continuar na sarjeta. Ele vai continuar à margem. Ele é marginalizado, ele é colocado à margem, porque os valores que ele cultiva não estão alinhados. E aí a gente esbarra num problema de educação que vem de casa, que vem da sociedade que a gente vive e tudo mais. Aí, Aliás, se a gente for só entrar abrindo nisso, parênteses 3 aqui, horas de live. mantenha o raciocínio, porque isso é uma coisa que eu falo muito, que eu dou treinamento, mas o treinamento não adianta nada se não tiver educação. E cultura é educação. Treinamento é treinamento, educação. A educação é outra coisa que é muito mais profunda, mas prossiga. E aí a gente conseguiu entregar para os colaboradores novos uma percepção de que todas as necessidades deles são atendidas dentro daquele lugar. O que aconteceu? O pessoal começou a entrar e falar assim, caramba, aqui é legal de trabalhar. Porque eu cheguei, tudo que eu precisava estava à minha disposição, eu tenho um lugar legal para almoçar, um lugar legal para descansar. Houve uma integração com a equipe, foi meio que forçada o estabelecimento de relacionamentos, né? A gente criou situações em que as pessoas precisam se relacionar e por isso elas começam a criar laços. E aí a pessoa não vai embora, ela fica porque ela quer um lugar legal. O resumo da ópera é o seguinte: esse cara tinha um turnover alto e ele gastava algo em torno de 920 mil por ano em turnover. Uau! Uma empresa grande, tem custo de turnover dele, considerando 4 mil reais, uma pessoa que fica só o período da experiência, isso é baixo, tá? A gente fez uma conta assim, 4 mil a gente sabe que gasta mesmo, mas passa um pouquinho. A gente conseguiu no primeiro mês reduzir 60% o turnover. Pô, imagina o que é isso num ano, 60% de 900 mil. Só quase é mais de meia milha. Meio milhão. É meia milha. Aí eu falei para ele, agora, você pega esse meio milhão que você economizou e reinveste na sua equipe para que ela não só queira trabalhar, mas ame o lugar que ela trabalha. E aí foi um conceito de educação que eu aprendi há pouco tempo. Uma pessoa fica num lugar e entrega o melhor dela quando ela tem consciência de que
o lugar onde ela está e o que ela entrega é maior do que ela. Olha que interessante. Olha só. O engajamento está quando a pessoa entende que o que ela está entregando ao mercado é maior do que ela. Porque aí o ego, o eu, os meus valores, eles são reposicionados, eles não são abandonados, mas eles são reposicionados profissionalmente, e ela entende que quando ela está, por exemplo, vendendo um plano de saúde, na verdade ela está salvando vidas. Isso é Aí entra o lance maior do que ela. Isso é maior do que ela. Perfeito. Ela começa a entender que o que ela está fazendo para a sociedade, para o mundo, para a empresa, para a própria família, é maior, é algo muito grandioso. E aí não tem mais hora, não tem mais limite, não tem grau de esforço. A pessoa vai querer fazer porque ela entende que é grandioso. Então eu falo para os empresários assim, se você dentro da sua empresa faz uma porcaria de um serviço, não peça engajamento da sua equipe. Cara, tudo que você está falando, que ocorre no mundo interno, eu trato no mundo externo, na relação externa, porque o que você fala hoje de retenção do funcionário, tal, eu falo para o cliente, que é a retenção do cliente. Por que o cliente tendo uma experiência ruim, ele vai ficar? E se ele tiver uma boa experiência, por que ele vai mudar? Porque o grande objetivo de todas as empresas hoje em dia não é mais conquistar clientes, né? Que nem você está dizendo, vai trocando, foi essa máquina de moejão, né? Então põe um, vai embora, pega outro, tem que correr. Eu falei, o mesmo ocorre quando as empresas vão atrás de um cliente. Você não tem que ficar correndo toda hora atrás de um novo cliente. Cara, preserva aquele que você tem. Faça esse teu cliente ser o que eu chamo de cliente fidelizado. O que é o cliente fidelizado? O cliente fidelizado não é só o seu melhor cliente, porque ele compra sempre. Ele é aquele que te indica, é aquele que reverbera os seus valores no mercado. E ele é o teu melhor vendedor. E aí tem mais. Além de ser o seu melhor vendedor, ele trabalha de graça para você. E é isso que eu faço no programa Vendas Neurais. Eu chego para ele e falo assim, cara, eu vou te arrumar um monte de vendedor trabalhando de graça para você. Que é, se eu arrumar essa parte interna do teu pessoal, unificar a linguagem deles, unificar o tratamento, e isso tem que permear a empresa inteira. Não pode ser exclusividade do departamento comercial. Porque um cliente ele não se relaciona só com o departamento comercial. Ele se relaciona com o departamento comercial quando ele compra. Mas quando ele vai se relacionar, por exemplo, um problema de uma duplicata em atraso, ou uma mercadoria que está em atraso com a expedição, ele vai entrar em outras áreas da empresa. E aí a cultura, e aí entra a importância do que eu chamo do MCC, a mentalidade comercial coletiva. Todo mundo tem que olhar para esse cliente com essa mesma maneira que o departamento comercial, porque senão encontra incoerência, senão começa a gerar o que eu chamo das incoerências que geram conflito, geram as arestas. E aí perde o cliente interno. O que você está falando agora de que é o turnover, que é evitar trocar gente o tempo todo, eu falo da mesma coisa que é com relação ao cliente externo. Preserve o cliente externo, conquiste o cliente externo. O cliente externo é teu melhor cliente. É ali que começa a razão da existência da tua empresa. E faça todo mundo se relacionar internamente como se fosse o cliente interno. Então você tem uma linearidade. Desde, olha, por exemplo, produção, tem um cliente interno. Quem é o cliente interno da produção? É o departamento de compras, e o departamento de finanças, porque compras precisa de recursos para comprar. Então, existe uma relação entre suprimentos e finanças, que também é uma relação de cliente interno. E este tratamento que a gente começa lá fora tem que permear toda a empresa para que tenha uma linha de coerência. Seja lá com quem for que o cliente fale, ele sempre vai ter um alinhamento. E aí que eu entro, sempre que eu falo que, olha, eu vou treinar o teu povo em vendas, mas você precisa educar a sua empresa. E eles não entendem isso, ficam em choque. Eles falam assim, se você não educa o resto da sua empresa, esse treinamento daqui 6 meses, tudo isso que eu falei, que você achou bárbaro, vai pelo ralo, cara. Você está rasgando dinheiro comigo. É isso que eu menciono muito, né? Isso que você fala, Coutinho, é o cerne do desenvolvimento de qualquer instituição. Ela parte daquilo que a gente cultiva e educa.
as pessoas. A educação é o maior mercado. Ó, vou falar pertinho aqui. A educação, Coutinho, é o maior mercado que tem no Brasil. Porque a gente não valoriza isso. A gente não vem de um entendimento do que é cultura. Você fala, você digita cultura na internet, está aqui no Brasil, sabe o que aparece? Show, música, teatro, um monte de coisa assim. Isso é cultura, né? Eles falam, cara, não é cultura? Não, isso daí é fruto da cultura. O que está sendo expresso é só o resultado final daquilo que se cultiva. Eu tenho um exemplo fenomenal disso que você está falando, que é um aspecto, agora a gente entra na cultura, né? Eu fiz uma turma aberta há uns 2 anos atrás, presencial, numa organização de segmento aí de associação, tipo associação comercial, mas mais ligada a um determinado segmento. E passei lá e houveram uma série de inscritos e nas vésperas, quando eu fui ver a sala, eu cruzei com uma das pessoas e falei, pô, cara, você não se inscreveu? Por que você não se inscreveu? Ah, não, mas tá bom, do jeito que tá, tô muito bem, aquela história toda, tal. Aliás, eu achei muito caro, tal. Eu falei, poxa, 4 dias de seminários, né? São, são 32 horas que você vai viver disso daqui, para pagar R$ 1.600, você vai pegar por hora menos que o preço de um cinema, tal. E ainda esse valor é parcelado. Eu falei de todas as. Poxa, é um investimento. Ah, não, Coutinho, eu tô meio duro, tal, achei meio chato. Bom, aí comecei o processo. 2 dias depois eu chego, esse cara tinha acabado de comprar um desses pica-pau, esse chamado SUV, e estava lá no SUV, eu vi na porta lá, ele rebatendo os bancos para enfiar uma TV que ele comprou de 80 polegadas, pagou R$ 10.000. Aí eu olhei aquilo e falei assim, não, e essa daqui já é a nova geração, é 4K, 8K, sei lá o que é. Ou seja, a pessoa investe num bem de consumo, mas não investe no desenvolvimento, no conhecimento. Essa é uma questão. E aqui no Brasil isso permeia a população como um todo. O cara prefere comprar uma roupa nova do que investir, sei lá, 200 ou 300 reais num curso para melhorar o desempenho dele, o nível de informação, o nível cultural dele, ou sendo mais profundo, investir na educação dele, que é o que você acabou de falar. E você E é o falou, que vai, botou no dedo na ferida aí mesmo. exato, que é o que vai fazer diferença, né? Uhum. Isso daí é uma diferença que eu sempre falo. Treinar é entregar conhecimento para alguém e desenvolver habilidade. Isso é treinar. Perfeito. Isso é Educar treinamento. é ajudar ela a entender que se ela fizer isso, vai ser bom para ela, para o cliente, para a empresa, para a família dela e para todo mundo. Isso é educação. Perfeito. Então, o que é a educação? A educação é um reposicionamento de valores lá no fundo. É a gente pegar uma pessoa que valoriza uma coisa que está ferrando a vida dela, porque é um valor equivocado, e ajudar ela a entender que existe um novo valor que vai trazer muito mais vantagem para ela. Não deixa de ser venda, certo? Perfeito, Não perfeito. deixa Eu gostaria de ser até que uma você venda. repetisse o que é essa educação, porque eu acho que vai ficar gravado. Isso até vai gerar meme aí, vai explodir. Repete isso, eu adorei. Educação É o é um reposicionamento. reposicionamento de valores das pessoas. É você ajudar a pessoa a entender que aquilo que ela valoriza vai levar ela para um lugar que ela não quer ir. E que existem novos valores que vão levá-la para um lugar onde ela deseja, onde ela sonha. Eu dou um exemplo, né? Eu trabalho muito com supermercados, o pessoal da Rede Bom Lugar são fantásticos, que aliás estão assistindo a gente aqui. Né? Um Que abração bacana. para todos eles. Aqui, a Rede Bom Lugar tem 51 lojas aqui na região de Sorocaba, Poxa, emprega acho que mais de 3.000 pessoas, e são, assim, é um grupo fantástico, fantástico, puxa, que fantástico. A gente está bacana. sempre junto. E lá a gente falou muito sobre isso, né? Eu tenho um cara que gosta de enrolar no estoque. Por quê? Porque valioso para ele é fazer a mesma coisa e ganhar menos. Fazer nada e ganhar a Como não mesma fazer coisa. nada e ganhar o salário no final do mês. Como que a gente educou o rapaz que ficava enrolando? Chega aí.
Quem você quer ser daqui a 10 anos? Pronto. Aonde você quer chegar? Pronto. Aí você Pronto. chama ele viajar na maionese. Poxa, eu quero estar casado, eu quero ter um filho, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Falei, beleza, quanto você ganha? Ah, eu estou começando aqui e tal, eu ganho próximo ali de um salário mínimo tal, um pouquinho mais. Falei, tá, tudo isso que você quer com esse salário em 10 anos você vai conseguir? Faz as Poxa, que contas. pergunta, hein? Que Aí pergunta, ele hein? parou, olhou, falou, não, não vai dar. Eu falei, não vai. E sabe como que você se valoriza no mercado? Uhum. Como que você gera valor para você próprio? Primeiro você tem que ser treinado, você precisa aprender coisas novas. Uhum. E depois você tem que fazer essas coisas novas. Porque você é avaliado e valorizado pelo que você sabe e tem competência para entregar. Uhum. Então, quanto mais tempo você fica enrolando no estoque, menos tempo de trabalho você tem, menos prática você tem, pior você é. Pega um atleta, por que ele é bom? Porque o cara treina 8, 9 horas por dia. É Uhum. musculação, é massagem, é repouso que faz parte do treinamento. Ele Uhum. dedica o tempo dele. Quanto mais tempo ele está exposto a isso, melhor Uhum. ele fica, porque ele aprende a lidar melhor com o corpo dele, aprende a lidar melhor com a alimentação e com tudo mais. Depois de 3, 4 anos, esse cara tá bom. Agora, se um atleta fica em casa, no sofá, jogando videogame o dia inteiro, vai ficar bom? Não, não vai. Falei, então, é isso que você está fazendo aqui, filho. Você está jogando videogame sentado no sofá. Daqui 10 anos, sabe o que você vai ser? A mesma coisa que você é hoje. Uhum. Depois você Perfeito. vai ter uma casa meia boca, vai educar seus filhos de um jeito meia boca numa escola pública qualquer de periferia, cheio de problema. Você vai morar numa casa meia boca, seu carro vai quebrar na estrada porque é uma porcaria, porque você não se preparou para o que você Uhum. quer. E Eu aí, qual gosto é a muito. troca que você quer fazer? Uhum. Aí, o que aconteceu? Nesse momento, o moleque fez assim: caramba, estou jogando minha vida fora. Uau. E começou a trabalhar. Aí houve educação. Uhum. Porque aquilo que ele achava que era valioso, que algum cabeça de. Tem gente que tem farinha de miolo de pão molhado na cabeça, profissionalmente falando, né? Então, o moleque chega novo, um profissional antigo chega e fala para ele assim: cara, vai devagar, porque aqui a gente trabalha bem na maciota, e se você trabalhar muito, eu vou ter que começar a trabalhar também. Ele está educando o menino achou que isso era valioso. E Sim, depois pronto, a pronto. gente teve que trazer ele para um valor que realmente ia trazer algo de bom para a vida dele. Foi com Então, você. essa é a troca, isso é educação. Isso é Agora, educação. enrolar para ele não é mais valioso. Valioso é Uhum. trabalhar. Uhum. Perfeito. Eu não sei se foi com você que uma vez a gente estava conversando sobre esse lance de treinamento e educação e surgiu uma parábola falando, não sei se foi real ou não, a história do menino com a bicicleta, os meninos que eram contratados para bicicleta internamente, que era uma grande Foi, indústria. Foi com você, né? Então, eu vou contar aqui foi. para o pessoal aqui, né, para os espectadores aqui, os ouvintes. Teve um episódio que uma grande indústria da região aí de Sorocaba resolveu fazer uma campanha, contratar uma série de garotos para primeiro emprego que pudessem levar nas suas. Como ela fabricava, acho que foi a Case ou Caterpillar, alguma coisa assim, não? Foi uma fábrica de baterias que tinha aqui. Hoje essa empresa foi vendida, mas era a antiga Saturnia. Ah, antiga Saturno. E os meninos levavam peças de um lugar para outro de bicicletas. E aí eles resolveram contratar uma ONG que pegava esses meninos para treinar para pegar as bicicletas. Só que os meninos nunca tinham andado de bicicleta. Então a primeira coisa que eles fizeram foi treinar os meninos para usar a bicicleta. Aí eles começaram a andar de bicicleta então e começaram a fazer um monte de peripécias, malabarismo com as bicicletas internamente. Aí entrou o processo de educação. Então, primeiro foi treiná-lo para eles usarem a bicicleta. Segundo, foi a educação de como eles tinham que usar a bicicleta, né? Para não fazer aquelas Exato. peripécias. Acho que eu dou muito esse exemplo quando me perguntam sobre educação e treinamento, eu sempre falo isso. Ó, a gente vai treinar um departamento comercial, mas nós precisamos educar a empresa inteira
a lidar com o cliente. E são Isso, coisas isso. diferentes, né? São momentos diferentes. Sim, Eu acho que essa imagem, que acho que foi você, uma vez você me contou é, isso, eu uso muito essa parábola quando eu vou chegar num cliente e trabalhar com a parte de educação, porque acho que simplesmente, se eu treinar o vendedor, existe um conceito ainda muito distorcido que basta treinar vendas que aí vai aumentar os resultados. Eu falo, não, isso daqui é uma parte do processo, né? Você tem que alinhar e mexer com toda a empresa para que o ecossistema dela interno entenda a importância do cliente e saiba como lidar depois disso aqui. E que esse processo tem que permear, porque vendas é uma relação humana, assim como cultura organizacional, que é uhum, a história do fenômeno da emergência, né? Vendas, se você quiser fidelizar cliente e tudo, você tem que cultivar a parte humana, que a parte aí entra o mecanismo emocional. E quando você fala de emocional, para eles parece assim, está trazendo os problemas emocionais para as pessoas dentro da empresa. E, querido, só que o ser humano é uno e indivisível. Quando você contrata alguém, você contrata todo esse pacote e vem junto. vem Não tem como junto, fazer vem junto. um filtro incrível na entrada. Olha, quando você entrar daquela porta para cá, você se despoja de tudo isso, vira uma maquininha de trabalhar. E aí geram todas as distorções. E aí, você falando da educação agora, eu lembrei desse exemplo que você passou aí, que eu achei muito É, elucidativo. é, é, Olha, é uma luta educar, é uma luta. E só para fechar esse assunto, né, da uhum, educação, que você me perguntou como isso acontece, a gente precisa estabelecer nas nossas empresas rituais de cultura. aham, olha O só. que são os rituais de cultura? Uhum, uhum, São, são momentos que você desenvolve uma dinâmica, desenvolve algo que é do dia a dia. uhum, Não precisa nem ser uma coisa mega pensada, uma dinâmica de grupo, pode ser uhum. também. Mas Pode a ser. gente precisa ter elementos que celebram os nossos valores. Você imagina Perfeito. quando a gente vai na igreja, Uhum, a gente vai numa igreja porque a gente concorda com os valores que são disseminados. Aliás, a igreja é um dos elementos educadores, uhum, né, da uhum, nossa sociedade. uhum, Trabalha fundamentalmente no comportamento das pessoas. uhum, Então, toda igreja tem um ritual, tem uma uhum, celebração, e as pessoas vão com alegria. Por quê? Porque lá estão sendo celebrados valores que são comuns. Então, uhum, existe alegria num lugar desse. Eu tenho falado muito sobre alegria profissional, sobre felicidade profissional, e isso é tema uhum, dos grandes seminários aí que eu participo, dos caras que realmente estão. Quando você está num lugar que tem valores alinhados com os seus, uhum. e trabalhar é uma celebração. E se tem propósito ainda, e a pessoa Nossa. está imbuída em tudo, que onde ela está é um lugar que é maior do que ela, que o que se entrega lá é maior do que ela própria, e ela ganha para isso, e ela tira proveito disso, proveito financeiro, desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional. Olha que riqueza pode ser o trabalho. Em vez de Aham. ser aquela coisa da síndrome da segunda-feira, musiquinha do Sim, Fantástico que sim. deprime todo mundo, aquela coisa toda que todo mundo fala. Pô, por que não ir para um lugar onde você celebra uma cultura, onde você vive uma cultura que você está feliz com aquilo? E tem os caroços lá no meio que sempre vai ter, porque não tem lugar Sempre é. perfeito. Todo jardim tem sua erva daninha, né? Sua tiririca. Mas a compensação tá boa. Aham. Mas a compensação é boa. Tá, tem um problema aqui, outro lá, ok, sempre vai ter. Não existe empresa perfeita. Como não tem igreja perfeita, não tem nada perfeito nesse mundo, né? Perfeição também está relacionada com a percepção individual de cada um. Então, Sim. isso também é uma bagunça, Aham. né? Então, Perfeito. tentar alinhar isso ao máximo pode trazer para uma empresa uma percepção, um senso de que realmente estou fazendo algo grande, como você faz, né, com os seus vendedores que você treina. O cara não está vendendo, Aham. ele está resolvendo um problema da vida Resolvendo de o alguém. problema. É.
Eu tenho um amigo que tem um buffet infantil, e aí ele falou, ah, porque eu estou vendendo lá a festinha. Não, você não está vendendo a festinha, você está vendendo uma experiência da celebração de um aniversário que vai ser Alegria. memorável, uma experiência memorável. É para a criança levar, a criança e os pais levarem para o resto da vida inteira, né? Para todo mundo. É, basicamente, entender isso, e aí que você tem que começar a mexer com a cultura, com os valores, aí que você entra na parte de valores. A gente está chegando aqui no nosso final da interação, sempre chegando aqui. Gostaria, se alguém que tivesse alguma outra pergunta aqui, gostaria de fazer um esclarecimento para a gente encerrar. E depois, principalmente, primeiro, agradecer a você, a termos, pela sua dedicação, essa concessão, para mim é um prestígio, então, muito grande para a gente, enfim, interagir, a gente ter uma relação aí de carinho e principalmente de valores, né, educacionais, do que a gente treina, né? Porque eu não estou no negócio de treinamento, isso não é minha profissão, isso daqui é a minha missão de vida. Eu entendo como uma missão de vida, de contribuir para a prosperidade das empresas através do conhecimento que eu tenho de relações comerciais, de como vender, né? Então, gostaria que também você deixasse as suas palavras aqui, no último aqui, a mensagem final que você colocaria para o nosso participante aqui, para o nosso seguidor que está aqui. Como é que seria? Qual seria? Eu digo que uma empresa sem a gestão da sua cultura, sem um controle, sem a construção de uma cultura, construção e manutenção de uma cultura, ela está fadada à falência, no curto prazo. Porque as novas gerações não funcionam com comando e controle, funcionam com propósito, com valores, com pilares. E são muito mal educados. Então, mal educados no sentido que não receberam educação, né? Então, hoje, uma empresa que não for educadora, além de ser treinadora, ela tem um vácuo, ela tem um buraco negro enorme dentro dela, e é nesse buraco negro que vai começar a cair as pessoas, que é o que a gente chama de turnover, é gente que a gente perde. Perde pessoas, perde cliente, porque hoje uma empresa que não é educadora, ela está na mão dos outros. É como criar um filho na rua. Olha, que bela imagem que você deu aí. É como criar um filho largado na rua, você já sabe o que vai dar. Todo mundo vai cuidar dele, principalmente traficante, gente que não presta, porque esse povo tem tempo para ficar fazendo esse tipo de coisa. Perfeito. E eu quero também te agradecer pelo convite, Coutinho. Chegou um café aqui para mim, que é uma delícia, que a Simone fez. Ó, coisa gostosa. E é um café gourmet. Olha lá. Olha, é só para dar vontade aí na turma. Só para sair as minhas lombrigas. Porque aqui eu estou tomando na caneca, apesar do café com Coutinho, eu estou tomando água aqui, lubrificando a garganta. É água com Coutinho hoje. Hoje é água com Coutinho. Temos. Eu quero agradecer os participantes daqui, dessa oportunidade de tocar um assunto tão grande. Como vocês sabem, minha parte, mais do que simplesmente treinamento de vendas, é interferir no fator, é desenvolver o fator humano dentro das corporações, porque as corporações, além de ser um lugar bom para trabalhar, sejam lucrativos. Eu falo de sustentabilidade, e a sustentabilidade ela tem 3 vetores, né? Ela é social, ela é econômica, ela tem que ser viável, e ela tem que ser ambiental. Então, esses 3 fatores que a gente trabalha dentro das corporações. Quero agradecer principalmente os amigos, parceiros que nos prestigiaram aqui, ficaram até agora. E a você, em especial, Artemus, até a nossa próxima oportunidade de trabalharmos juntos. Muito obrigado mesmo. Um abraço fraterno e querido, precioso, e agradecendo mais uma vez todo mundo aí. Suas palavras finais agora, sua bola, para se despedir. Bom, Coutinho, eu agradeço, retorno aí o agradecimento para você, porque é uma honra participar de uma live, de qualquer coisa junto com você, é uma honra pela sua experiência, por quem você é, pelos valores que você cultiva, pelo que você já fez por esse país no que diz respeito
a educação e treinamento, que isso é o que tem de mais valioso. Então, para mim, é uma honra. Fica aqui meu agradecimento, minha gratidão. E eu, assim, vejo que o seu trabalho, Coutinho, é fantástico. Quem não fez seu treinamento tem que fazer, porque é o começo do desenvolvimento de uma cultura, de um atendimento melhor ao cliente, de um desenvolvimento empresarial e desenvolvendo pessoas, né? Porque eu sempre falo que uma empresa é feita de pessoas. Sim. Se você não desenvolve as pessoas, você não desenvolve a empresa. Como é que vai desenvolver a empresa? E você Legal. é o mestre em desenvolver pessoas e empresas, né, Obrigado, nessa querido. sua Muito obrigado. especialidade. Então, Acolho para mim é com uma honra. alegria. E eu fico à disposição sempre que você precisar. A gente está Imagina, junto. mais uma vez, milhões de agradecimentos. Um grande abraço a todos. Um abração, Gente, Coutinho. até semana que vem, quarta-feira que vem, 7h30 da manhã, mais um Café com Coutinho e com o próximo convidado agora, que eu estou tentando trazer o cara do Na Paulista, o Enélio Júnior. Vamos ver se eu consigo aqui trazer. Gente, muito obrigado, um bom dia a Legal. todos, bom trabalho. Até mais, nós temos. Tchau, tchau. Um Tchau, tchau. abraço. Até.